Bom dia, a paz do Senhor esteja com você em mais uma manhã. Muito bom receber você aqui, podemos compartilhar da palavra de Deus em mais um devocional no livro de Provérbios. Então seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a tua vida. Se você não é inscrito no canal, faça isso agora mesmo, já se inscreve aqui no canal, me acompanhe aqui nos devocionais. Eu tenho certeza de que você será abençoado pela presença e pelo poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém? Graças a Deus. Vamos então à leitura no capítulo 25 de Provérbios. Nós temos ali alguns outros provérbios de Salomão que foram, na verdade, compilados por alguns servos do rei Ezequias, que era um dos reis de Judá, né? Então diz assim, versículo 1: Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Supõe-se que Ezequias ele tenha vivido em cerca de 250 anos depois de Salomão. Então, esses provérbios, na verdade, foram ajuntados, né? Foram reunidos pelos servos de Ezequias e estão aqui, então, compilados nos próximos versículos que nós vamos ler, então. O versículo 2, então, diz assim: A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Então, aqui nos próximos versículos, ele vai falar muito sobre os reis. Por quê? Primeira coisa, Salomão ele era um rei. E ele veio de uma família real, porque ele era filho do rei Davi. Então ele tinha experiência na questão dos reis, mas o que ele cita aqui, falando de reis, é sobre autoridades. Então ele vai nos dar aqui um direcionamento em relação a como nós devemos nos portar, na verdade, né? Diante de autoridades. E aqui ele cita os reis, mas no sentido de autoridades, tá? Aquelas pessoas que têm mais autoridade do que nós, que estão sobre nós, líderes, né? Enfim. E ele diz assim: Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nela se tem material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga: suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Então, basicamente aqui, esses provérbios nos indicam aqui a forma correta de nós nos portarmos diante de uma autoridade, tá? Como eu já citei antes. Mas uma das coisas que eu aprendo aqui é que quando você está diante de uma autoridade, você precisa se colocar no seu lugar. Você precisa respeitar a autoridade e ser submisso à autoridade. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, elas querem ser maiores do que alguém que está num cargo maior. Ou seja, se eu estou numa posição de servo e eu vejo um rei, estou diante da presença de um rei, eu devo considerar a minha posição em relação ao rei. Eu tenho que entender que eu sou um servo e por isso eu preciso me comportar na forma de um servo, ou como um servo. Eu preciso ter domínio naquilo que eu falo, na forma como eu me comporto diante dessa autoridade. Então, basicamente, a gente está falando de respeito pela autoridade. Submissão, tudo isso é relacionado à questão do respeito. E a pessoa precisa ser humilde para entender a posição que está diante de uma autoridade. Então, quando ele fala aqui no versículo 7, é melhor que o rei diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Acontece muitas vezes de alguém querer ultrapassar o seu limite diante de uma autoridade e sofrer as consequências. Então é basicamente como se você, em relação a Deus, quisesse achar que é maior que Deus não é necessário, que você não depende de Deus. Isso aí é uma falta de respeito com o poder de Deus, com a grandeza de Deus. E muitas pessoas se comportam da mesma forma. Diante de Deus, elas não têm reverência, não se preocupam com o fato de Deus estar vendo todas as coisas, de Deus saber de todas as coisas. Então, quanto mais a gente está diante de Deus, aqui a gente está com autoridades nessa terra também impostas pelo próprio Deus. Então, a gente precisa ter muito respeito em relação a isso. Quando a gente está em frente a alguma autoridade, a gente precisa respeitar. E esses versículos aqui nos falam exatamente sobre essa questão, né? E ele diz ali no versículo 5, quando os ímpios são retirados da presença do rei,
a justiça firma o seu trono. Ou seja, sempre haverá justiça relacionada a uma autoridade. Ele sempre vai fazer justiça, embora a gente saiba que existem autoridades que são injustas, existem. Mas normalmente uma autoridade ela vai agir de forma justa. E quando o ímpio está na frente de uma autoridade, de um rei, e ele é ali julgado, ele vai ser castigado conforme aquilo que ele fez, ou conforme a ação que ele teve, né? Então a gente entende que a justiça ela é proveniente de um rei, de uma autoridade. E nós precisamos entender essa verdade, essa realidade em relação à autoridade. Precisamos respeitar as autoridades. Você pode considerar aí como autoridade também o teu pastor, né? O líder aí do teu ministério, né? Um governante talvez da sua cidade. Então a gente precisa entender as hierarquias e respeitar essas hierarquias. Sempre entenda isso. Você precisa entender a posição que você está e respeitar os outros em relação à sua posição, tá bom? Agora, seguindo aqui no versículo 7, ele bem no finalzinho ali, ele já emenda com 8, né? E diz assim, o que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal. Olha só, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Isso acontece muito, né? Quando estão os advogados diante de um tribunal e o advogado diz uma coisa e o outro advogado diz outra. E aí o que acontece? Ali começa a ter um problema, porque um dos dois vai estar mentindo. Só que o juiz ele vai determinar quem está mentindo, mas até então, muitas vezes você vai querer defender a tua posição, o outro vai mentir, dizendo que a posição dele é correta, e você vai ser desacreditado. Então, aqui é muito interessante esse versículo, porque é um cuidado que a gente precisa ter. Por isso que ele diz então na continuação, procure resolver a sua causa diretamente com o seu próximo. Ou seja, antes de chegar ao ponto de ir para a justiça, resolva antes o problema com o seu próximo. E não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e jamais perderá sua má reputação. Veja bem que a gente entende que a reputação que uma pessoa tem, ela, na maioria das vezes, é duradoura. Então, por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime, ela vai ser lembrada pelo crime que cometeu. Mesmo que se arrependa, aquele problema vai continuar. Ou seja, a reputação daquela pessoa vai continuar sendo carregada por ela enquanto ela viver. Então, quando você comete um pecado, você erra em determinada situação, isso vai te acompanhar ao longo da tua vida. Por isso que a Bíblia diz, e o livro de Provérbios é muito claro, tenha sabedoria para evitar os erros às vezes mais triviais, mais bobos, né? Evite os erros que vão te acompanhar pela vida inteira, porque a tua reputação vai ser manchada. Eu não diria assim para você, vou me preocupar ou não com a minha reputação. Aqui existe uma questão, você não precisa se preocupar com o que os outros falam a teu respeito se você está agindo da forma correta. Agora, se você está agindo da forma errada, aí você precisa se preocupar. Por quê? Porque você está, digamos assim, de certa forma, sendo investigado pelas pessoas durante toda a sua vida. E se você errar, você vai ter essa investigação contra você. Ou seja, as pessoas vão te julgar por aquilo que você fez. A gente sabe que isso não tem como, né? As pessoas, elas julgam os outros por aquilo que elas estão vendo, pelo ponto de vista delas. Então, quanto menos você errar, mais a tua vida será tranquila. Quanto menos erros você cometer ao longo da tua vida, mais você vai ficar tranquilo com você mesmo. Agora, uma pessoa que erra durante toda a sua vida, ela pode se arrepender, ela ficar em paz consigo mesmo. Mas as pessoas ao seu redor, e aí que gera essa questão da reputação, é como as outras pessoas te veem, elas vão lembrar sempre daquele teu erro, daquele teu problema, daquela tua situação que que aconteceu com você. Então, é isso que é muito importante aqui. E no versículo 11, a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Ou seja, é algo valioso, a palavra proferida no tempo certo. Então, quando ele diz ali no versículo 8, finalzinho do 7, o que você viu com os olhos não leve precipitadamente, ou seja, antes do tempo, para o tribunal. Mas ele diz assim, a palavra proferida no tempo certo, então há tempo.
como a gente lê em Eclesiastes ali no início, né, de Eclesiastes, que há tempo certo para todas as coisas. Então a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata, ou seja, tem muito valor a palavra falada no momento certo. Versículo 12: como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Então é muito interessante porque a gente junta esses dois versículos aqui falando sobre a sabedoria no falar, nas palavras. Por quê? Porque as palavras que eu e você falamos, elas influenciam as situações que acontecem à nossa volta. Ou seja, se você for sábio nas suas palavras, você vai resolver problemas e evitar muitos outros que poderiam ser causados se você falasse bobagens, por exemplo, coisas que não deveriam ser faladas ou se precipitar na sua fala. Então você precisa cuidar muito aquilo que você fala, né? Aquilo que as tuas palavras vão causar na vida dos outros, porque as tuas palavras têm poder. Lembre sempre disso. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por mais essa manhã, por esse devocional e pedir que Ele venha guardar nossa vida, ministrar o nosso coração ao longo desse dia. Feche teus olhos se você pode e oremos. Pai, obrigado por mais essa manhã, pela Tua palavra tão maravilhosa que fala nos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a sermos controlados, ó Pai, na nossa maneira de se comportar, Senhor, a respeitar as autoridades, que as palavras que saírem dos nossos lábios, elas possam ser, ó Deus, comedidas, possam ser palavras de sabedoria, Senhor, e que elas possam ajudar as pessoas ao invés de destruir. Nós sabemos que isso vai nos livrar de muitos problemas, muitas situações difíceis. Por isso, Pai, eu quero colocar a cada um que está aqui comigo, Senhor, a minha vida também, e peço que Tu venha nos dar sabedoria, Senhor, nas nossas palavras e nas nossas atitudes e ações, Pai. Essa é minha oração nessa manhã, e eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, que você possa aí ter um dia de vitória, um dia edificante na presença do Senhor. Se inscreve no canal, deixa o teu comentário aqui embaixo, deixa o teu comentário daquilo que Deus falou com você no devocional de hoje. E amanhã estaremos aqui mais uma vez, eu espero você a partir das 6 horas, tá bom? Até lá e que Deus te abençoe.